Gente, começa. Eu vou tirar a máscara para fazer uma apresentação aqui rapidinho, depois eu ponho de volta. Gente, hoje encerramos nossa parte formativa do ciclo. É o nosso último encontro formativo e o próximo a gente vai só avaliar o processo mesmo do ciclo de formação. E a gente está de novo com o coletivo Mundaréu, um coletivo da antropologia da Universidade de Brasília, com o Pedro, nosso querido, que já é da casa, já estava com a gente na semana passada. E também, agora entrando, seja muito bem-vinda, a Zane. Zane, você também é estudante de antropologia? Eu sou mestranda e cientista social, também sou de outro coletivo, que é o Coletivo Escrevivências, e do Coletivo Negro da pós-graduação também. Que prazer estar com você, Zane. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo espaço. Não, a gente que agradece mesmo. E a gente espera que todo mundo esteja bem, apesar das circunstâncias. E vamos dar início, então. Então, Zane, o Pedro já sabe que aqui a gente fica muito à vontade mesmo. E sinta-se em casa. Hoje a gente vai falar sobre o tema povos da floresta e povos do campo. Então, é um tema que para a gente é muito, muito caro mesmo, estou cheia de expectativas. Nós temos três materiais de apoio, né? 2 textos e uma avaliação que o Coletivo Mundaréu está propondo. Acho que todo mundo já recebeu por e-mail, mas vou deixar o link aqui no chat também. Então, a gente vai ter um momento de exposição pelo Pedro, pela Zane, e depois a gente abre o debate, vai conduzindo do nosso jeito bem orgânico mesmo. Hoje eu estou aqui na escola, a gente está terminando de preparar os materiais, e por isso que vou ficar com a máscara, tá bom? Então, Pedro, Zane, sintam-se à vontade, Osa também, Camila, Aninha, pessoal da coordenação, fiquem à vontade também. Eu vou começar e depois eu passo para a Zane, né? Uhum. Boa tarde a todas e todos. É muito bom estar aqui de novo. A gente do Mundaréu, para quem talvez não tenha na última aula, mas eu vou explicar um pouco brevemente nessa. A gente somos um podcast do Departamento de Antropologia da UNB e estamos sendo financiados e realizando um projeto em que acompanhamos aulas e cursos que estejam acontecendo vinculados à universidade e experimentar aplicar podcasts como um material didático. O objetivo é explorar novos objetos didáticos e com isso a gente queria ter um foco em alguma coisa que dê para ouvir, alguma coisa que dê para acompanhar pessoas, principalmente nessa época da pandemia, que é muito difícil ficar entregando material escolar para muitas pessoas e dificuldade de acesso. A gente vai tentando descobrir, experimentar com novas coisas. A gente, na aula passada, a gente apresentou um pouco da nossa proposta e a gente conversou um pouco com vocês sobre as experiências de usar conteúdos auditivos como uma forma de dar aula. Muitos de vocês falaram sobre que estão usando o WhatsApp, que estão tentando achar novas formas de mexer com isso, sabe? E as preocupações também. Se as crianças estão acompanhando, se elas realmente estão conseguindo se concentrar, se não é muito difícil elas terem acesso a isso. E a gente anotou tudo aqui também, a gente gostou bastante da conversa. E no tema de hoje a gente vai tentar ainda aprofundar nisso, porém focar no tema, que nem a professora Simone apresentou. Com isso, eu gostaria de apresentar a Zane. Ela é mestranda da antropologia e ela trabalha justamente nessa área. Ela faz uma pesquisa com povos, a comunidade quilombola, e ela quem propôs os textos de hoje.
Aí, se você quiser se apresentar um pouco, Zane, e talvez mencionar um pouco sobre as suas experiências nisso. Bom, gente, acho que antes de tudo, eu sou uma mulher baiana e do interior da Bahia, então, na antropologia, é muito comum as pessoas estudarem aquilo que não pertence muito à realidade delas, né? Então, é um campo clássico do qual ficou conhecido por estudar povos indígenas. E aí, quando eu sou interpelada, até por algumas colegas e colegas, de por que que eu estou levando uma pesquisa, sendo uma mulher baiana, sobre a Bahia e sobre a comunidade quilombola. E aí eu acho que todo mundo é informado por aquilo que lhe atravessa, né? A história familiar, é a classe, é o gênero, é a raça, ou isso tudo atravessado, né? Na perspectiva interseccional, de tudo aquilo que nos atravessa. Então, eu acho que falar de por que essa temática me interessa e por que acaba sendo uma forma de que eu tenha enveredado como caminho político, é pensar a origem da minha família. Minha família, meu avô, minha família era vaqueiro, né, de um latifúndio que se chamava Latifúndio da Sertaneja. Então, a gente sabe que no final da década de 80, alguns assentamentos de reforma agrária começam a ser criados, alguns de acordo com o conflito da terra, apoiados pela CPT ou apoiado por outras entidades. No caso da minha, foi apoiado pela Igreja Católica, que daí criou a Escola Família Agrícola de Angical, meu município se chama Angical. Eu até brinco com alguns amigos que quando eu cheguei na Universidade de Brasília foi um susto, porque tem cerca de 40 mil estudantes, né? Entre corpo docente e discente são 40 mil pessoas. E Angical, minha cidade, o município tem 14 mil habitantes. E a cidade moram cerca de 5 mil. Ou seja, a ruralidade me atravessa. Atravessa a história da minha família. E isso realmente sempre teve como foco, assim, de pesquisa, porque Angical fica próxima à cidade de Barreiras, e aí eu acho que vocês talvez já tenham ouvido falar de Barreiras e Luiz Eduardo. E eu tenho certeza que quando eu falo de Barreiras e Luiz Eduardo, vocês pensam logo no agronegócio, porque essa imagem que nós temos da região, que é a região da Matopiba, eu até costumo dizer, muito criticamente ao segundo governo Dilma, que criou em 2012 a Matopiba não é uma região, ela é um projeto desenvolvimentista que sobrepõe a história daquela região, com a história negra, que é uma história indígena, e que é uma história de resistência. Então, é por isso que eu acabo me interessando por tudo que diz respeito a campesinato negro, por tudo que diz respeito também à agência e protagonismo dos povos quilombolas. Eu até saí de uma orientação com o meu professor, que é um homem branco paranaense, e ele falando assim, olha, você e sua geração que tem esse compromisso de, por exemplo, você está fazendo a pesquisa na comunidade quilombola, que é a Torrinha, e pensar o protagonismo das mulheres. Então, não tem mais essa desculpa que a minha geração teve de dizer, é porque elas não queriam conversar comigo. De certa forma, também é uma cobrança do movimento quilombola. Então, é por conta disso que eu acabei enveredando, transformando isso em pesquisa, em projeto de extensão. Eu também atuo com outras amigas, pensando literatura negra brasileira, como projeto de extensão. Então, essa questão da educação não formal, eu acredito muito. Eu acredito que a universidade tem que chegar com esses projetos em comunidades quilombolas, como fez um ano agora que a gente veio da Bahia, e a gente foi na comunidade quilombola, que é uma comunidade quilombola e pesqueira, que é Conceição de Salinas, onde tem uma importante liderança nacional, que é Leonice Sacramento, que é um intelectual quilombola também, que se formou pelo MESPT da UNB. E aí, ela falou exatamente isso. É aqui que o livro de Conceição Evaristo, Cristiane Sobral tem que chegar, é para dialogar com as marisqueiras, é para dialogar com as pescadoras, e a gente entender que essas comunidades, esses povos também produzem conhecimento, ainda que estejam sendo alvo de várias violências, que tem a ver também com a temática de hoje, né, com o meio ambiente, e como a gente tem percebido na política, no cenário econômico brasileiro, como isso está sempre em jogo, e é uma disputa. Então, quando eu e o Pedro, a gente foi conversar, e ele sempre muito aberto, eu falei, olha, Pedro, eu acho bom a gente indicar autores que não sejam somente antropólogos, outros autores falando sobre esses povos, que, claro, tem pesquisas muito importantes. Só que não dá para a gente dizer que não existe uma autoria quilombola.
e um texto que é acessível, e um texto que tem sua importância política também. E aí ele leu logo o texto do Bispo, ele adorou, leu da Sandra, e a gente falou, não, vamos apostar. E pensando na paridade de gênero também, até comentei isso com o Pedro. Eu apresentei 3 textos de mulheres quilombolas e um texto do Bispo. E aí a gente discutiu que seria isso, essa paridade também, para apresentar para vocês. Com isso, eu já vou fazendo um gancho com um dos textos que a Zane mencionou e que foi o que eu gostei, do Antônio Bispo, né? E eu acho que eu justamente gostei do texto dele porque ele, como a Zane me explicou, ele tem uma proposta pedagógica, ele tem que se chama Pedagogia do Impacto. E ele vai falar de práticas e a própria pedagogia que se aprende dentro das comunidades quilombolas, né? Ele, acho que uma coisa extremamente importante que ele começou falando e que ele falou no meio do texto também é que o que ele está falando não parte dele, não é ele que está falando, ele fala ancestralidade, é a comunidade. Eu acho que isso é importante porque ele está reforçando justamente todo esse processo que de onde ele aprendeu, tipo, na comunidade dele, vindo da família, tipo, dos tios dele, que ele até mencionou no texto, e todas as experiências que ele teve. Tanto que ele, antes dele ensinar uma coisa, ele conta uma história que veio, tipo, de alguma vivência, de alguém que contou para ele. E toda essa experiência de contos. Contos são muito importantes, né? Aí ele vai falar de de dois conceitos, de duas ideias, que é a confluência e a transfluência. Aí o que seria esses dois, né? Eu acho que ele vai dando vários exemplos, mas eu acho que o mais interessante é quando ele vai contando a história das pessoas. Teve um momento que ele falou da própria história dele, que ele saiu da comunidade dele, aí ele foi trabalhar um tempo no MST, aí depois ele foi trabalhar um tempo no sindicato, e depois ele voltou para a comunidade dele. Ele sempre tem essa ideia de volta, de ir e voltar. E eu acho que esse movimento que ele vai falando, tipo, redondo, circular, você tem que ir e voltar, você não pode ficar parado em um lugar, né? E acho que isso foi justamente importante porque, já tecendo um pouco com os episódios que a gente mostrou, e até um pouco o que a Zane disse, as pessoas, para aprenderem, elas sempre têm que fazer essa coisa de voltar. A Zane saiu lá da Bahia, veio para cá e voltou lá para Bahia. E ela sempre está indo e voltando imagino que ela sempre está indo e voltando entre Brasília e a comunidade dela, né? Todo Ou a ano. cidade dela. Oi? Todo ano, é verdade. Sim, todo ano. Ou, por exemplo, tem o episódio sobre o acampamento do MST que a gente viu. Tem uma antropóloga que fala das andorinhas, que são pessoas que vão para o acampamento e voltam. Ou ela está contando a história do seu Irineu, que ele vai indo entre acampamentos e vai. E essa é a ideia, sabe? Esse foi o processo de aprendizado dele. Ele primeiro saiu de Alagoas, aí depois ele foi para o Sudeste, ele foi para São Paulo, começou a trabalhar no sindicato, depois do sindicato ele começou a trabalhar em outros lugares, aí depois ele decidiu voltar para a terra, que entrando no MST, e várias outras pessoas do MST fazem isso também. E a ideia por trás disso é que nessa prática de ir e voltar, de ir aprendendo em vários lugares, não é como se eu estivesse confuso ou indo na mesma coisa circular e sem, como se fosse a ideia de progredir, como se fosse algo linear. Mas também é porque essas várias idas e voltas têm vários encontros diferentes. São pessoas diferentes que as pessoas aprendem, né? E eu acho que essa é a ideia da pedagogia do impacto e da confluência. Esses encontros das pessoas sempre tendo a ideia de que elas não partem no lugar e nunca mais voltam, mas sempre estão tipo voltando e procurando reaprender e trazendo de volta a sabedoria de onde vieram ou o que estão aprendendo.
que são sempre sabedorias, são ancestrais, que são sabedorias locais, que vão vindo por contos. Vamos ver aqui. Tem mais alguma coisa que você lembra, Zani? Eu tô tentando lembrar aqui. Eu gostei muito desse percurso que você fez, Pedro, porque eu acredito que todo mundo, até na perspectiva aqui de faixa etária, eu até conversando assim, o podcast tem um potencial muito importante porque ele é uma linguagem acessível. Você não precisa necessariamente ser uma pessoa alfabetizada para entender aquele conteúdo que está sendo passado ali. Então, acaba sendo também uma estratégia usada pelas próprias comunidades. Se vocês perceberem os podcasts produzidos por indígenas, nunca vai ser uma pessoa só apresentando, é sempre um coletivo. Se você perceber um programa também apresentado por povos tradicionais, aí o bispo fala isso, né? É importante falar de povos e comunidades tradicionais, mas é importante denominar quem são esses povos. Aí são os geraizeiros, são as comunidades de fundo e fecho de pasto, são as comunidades das florestas, são as comunidades dos cocais, são as comunidades dos faxinais no sul. Então, é uma multiplicidade de comunidades. E elas acabam usando também essa ferramenta do podcast para circular em formato de MP3 no WhatsApp. Isso acontece também. Isso tem sido usado, não é a novidade, porque isso também tem uma herança da rádio, né, dessa comunicação que é comunitária, que é pensar também que, muitas vezes, as comunidades, elas não são contempladas pela mídia hegemônica, que é o rádio, a televisão, então elas precisaram também se apropriar dessas ferramentas. E como a gente percebe, assim, na proposta do Mundaréu, é uma proposta de encontro, né, Pedro? É sempre assim, é o seu Irineu e antropólogo que realizou a pesquisa junto àquele acampamento. É a Patrícia Tucano, que é uma estudante indígena, que estuda na Unicamp, com a professora Artionga, Capiberibe. Ou é no episódio que eu produzi, que sou eu com uma colega negra, que é do Maranhão, que é uma etnóloga, pesquisando junto ao povo Canela. E aí ela traz o interlocutor dela, que é o Ioiô Canela. Então, assim, o Mundaréu entendeu isso, que a gente também precisa considerar a oralidade, que a oralidade E muitas vezes as pessoas associam a oralidade como se fosse algo rudimentar, e eu acho tão sofisticado, que é uma transmissão de conhecimento e de narrativas sobre aquele povo, sobre aquela comunidade, que tem longevidade, né, que se apoia na ancestralidade, que se apoia no território, e é sempre muito coletivo. E esse movimento que o Pedro falou é muito importante, que as comunidades, durante muito tempo, foi negado que não existiam indígenas no Brasil, que não existiam ciganos, que não existiam quilombos, porque dizia o seguinte, não, mas todos nós somos um povo brasileiro. Então, isso também o bispo mostra, né? Olha, eu não sou um quilombola brasileiro. O meu território está dentro do Brasil. Eu sou um homem quilombola dentro do Brasil. Porque muitas vezes, alguns quilombos, algumas experiências quilombolas são anteriores à República, por exemplo, que a gente comemorou agora no 15 de novembro. A República é um advento do final do século XIX por 20. Então, o bispo está dizendo isso. Então, é uma narrativa que até vem de encontro com a história. Que história é essa que a gente está reproduzindo nas escolas? Que história é essa que a gente está reproduzindo na universidade? Aí o movimento quilombola entendeu isso. Não, a gente não existe a partir da Constituição de 88, que reconheceu a comunidade quilombola. Aí eles têm até um dizer muito interessante. Nós existimos antes de 1988, porque Palmares, e aí Palmares, o quilombo dos Palmares, surge como essa referência maior para os quilombos, é o seguinte, Palmares foi uma república, antes mesmo no Brasil ser um Estado-nação, que durou mais de 100 anos. Então, se a gente durou mais de 100 anos, essa experiência está em todo o território nacional, quer dizer que a gente teve que se associar também com outros povos, principalmente os indígenas. Então, hoje, o movimento quilombola e os movimentos de forma geral entenderam, a Eleonice Sacramento sempre fala disso. A gente saiu do não lugar, que era associado ao atraso, à pobreza, para algum lugar, que é o lugar do protagonismo, que é o lugar que nós agora vamos contar as nossas histórias. Então, é um movimento porque a força, a luta, ela não se faz sozinha. Então, eles precisam percorrer, muitas vezes, aqui em Brasília, a gente até brinca, né? Eles brincam. O antropólogo sempre sai de Brasília para o nosso território. Então, a gente também chega em Brasília.
para realizar as marchas, que a gente sempre acompanha na esplanada, para usar também de certa influência dentro do Congresso Nacional, ou fazer pressão em frente ao Supremo Tribunal, quando houve não, né, porque dura 2 décadas esse ataque à constitucionalidade quilombola. Porque ainda tem muitos setores da sociedade que falam isso. Não, mas não existe quilombo. Quilombo é uma coisa do passado. Como é que você é quilombola? Não existe quilombo. Quilombo ficou lá atrás. E aí pergunta, então, o que faz um povo, o que faz uma comunidade quilombola ser quilombola? Eu tenho considerado, a partir da minha andança junto ao movimento, e percebendo, sobretudo, o que o próprio movimento tem produzido, também a partir do texto do bispo, sobretudo, que o quilombo é uma experiência que é contracolonial, é isso que o bispo fala. Porque a base do Estado, a gente sabe que é a propriedade privada, é a posse da terra. E muitos desses povos ainda hoje não têm a posse da terra. O documento que oficializa essa terra lhe pertence, você pagou, comprou e pagou. Mas aí vem a contranarrativa desses povos, os indígenas, os ciganos, todos esses povos citados. A gente tem uma referência ancestral nesse território. A gente tem uma referência familiar de gerações. A gente tem uma relação com esses recursos naturais que não é de interpretar somente como o valor da troca. Eu vou plantar e vender por tanto. A gente estabelece uma relação de uma perspectiva também, como se não houvesse mudanças nas relações desses povos com o território. Mas é de um sentido de dizer o seguinte, isso aqui não se vende, isso aqui não é uma mercadoria, isso aqui pertence a esse povo. Então, esses movimentos acontecem, né? Acontece também dentro das comunidades para a academia. Isso tem sido bastante evidente na última década, sobretudo, com a chegada de indígenas e quilombolas na pós-graduação, né? Que tem pressionado também o terceiro setor, pressionado também outros grupos. E eu acho também que a relação desse pensamento, tanto do Antônio Bispo, quanto da Givânia, da Sandra Daldina, não é somente se pensar como exceção, porque muitas vezes a gente faz isso, né? Eu digo até fazendo uma autorreflexão. Eu sou a primeira da minha família a chegar na universidade. Isso é verdade. Mas isso eu não posso me contentar com o lugar da exceção. E o povo quilombola, o povo da floresta também entendeu isso. Não, eu cheguei aqui e vou dizer o seguinte, se a cota agora é 1 para quilombola, eu vou dizer para vocês, do ponto de vista demográfico, nós somos mais de 5.000 quilombos, então não quero entrar só eu vou entrar com a minha gente. Porque eu não estou aqui para me elitizar e me tornar burguês dentro da academia. Eu estou aqui para pensar uma demanda que é do meu povo. Então também tem isso, né? É por isso que esses movimentos incomodam. É por isso que o presidente da República fala que não existe racismo. É por isso que o presidente da República disse que não vai dar 1 centímetro de terra para quilombola nem para indígena nenhum. Porque, de certa forma, esses povos eles estão apresentando um outro modo de vida. É isso que a Ailton Krenak também fala, e que a Patrícia Tucano se referencia no podcast, né? É um projeto, é um modo de vida, é uma outra forma de pensar o Brasil, que não é só de vender e distribuir para estrangeiros ou para as velhas elites, como a gente tem visto no decorrer da história do país, né? Eu sei que reforçando, o Zani falou tudo, né? Mas aí reforçando algo que, quando ela falou, não é só uma estudante entrando, é toda uma comunidade entrando. E aí volta exatamente na ideia que o Antônio Bispo falou no começo, é uma ancestralidade falando. E o que seria esse saber ancestral que ele está falando? Os contos. Ele começou, por exemplo, falando: quando eu era pequeno, a gente tinha que aprender a fazer uma coisa desmanchando outra coisa. E aí ele começou a falar sobre todo o conhecimento que ele tem sobre isso. Para desmanchar, tem que estar feito, não se pode estar meio feito. E aí, se a gente não quiser construir algo, vamos dizer, a colonialidade, que ainda é uma coisa que está sendo feita, a gente tem que parar. Então, você vê como ele sempre parte de alguma experiência que veio, vamos dizer, até da infância dele, de pessoas que contaram para ele, pessoas da família dele. E aí, como a gente aprende com a nossa família? Ninguém dá um caderno nosso, de uma família nossa, e fala, isso aconteceu aqui, essa pessoa falou isso.
É nossa, por exemplo, é minha mãe que conta sobre minha avó e de onde veio minha avó. E como dormia minha avó? Numa rede. E ela dormiu numa rede até os 92 anos. Então, é muito importante estar ciente desses contos. E que nem o Antônio Luiz foi falando, aprender a escutar os outros contos. A gente aprende, a primeira forma que a gente aprende, e ela não deve ser esquecida, é aprender a escutar. É isso que a gente começa a aprender na escola, a escutar os outros. Porque, não só porque os outros sabem mais do que a gente, mas é porque a gente aprende assim, ouvindo sons, ouvindo justamente isso. E ouvindo até histórias, porque histórias ajudam a gente a criar, criar justamente, tipo, a imagem na nossa cabeça. A saber que não é só a gente que está fazendo isso, é que a outra pessoa está fazendo isso. Vamos ver. Eu acho que... Tem mais alguma coisa que você quer falar, Sandy? Eu acho importante falar também, né? O bispo ele está sempre presente em alguns eventos da universidade. E ele tem dito assim, né? Que atribui essa circulação do livro dele, que ele é autor de um livro que se chama Quilombos, Colonização, né? Ele é mestre de saber, então acredito que muitos de vocês sabem que a UNB tem um projeto que se chama Encontro dos Saberes, é uma disciplina cujos professores são realmente esses mestres e mestras dos saberes, né? Então, ela funciona de forma a considerar a alternância desses mestres, então eles vêm, ministram algumas aulas e depois ficam alternando entre eles, né? E pensar uma outra forma de avaliar também, porque nós estamos muito acostumados a fazer trabalho sozinhos. Então, a entrega final dessa disciplina é sempre coletiva. E foi através de iniciativas como essa, através das ações afirmativas que colocaram pessoas negras, quilombolas e pessoas indígenas, e agora mais recentemente, quando a gente tem visto essas vagas para pessoas trans também na universidade, que forçou a gente repensar, que não é só a nossa entrada, é também a permanência. E quando a gente pensa a permanência, a gente também pensa em qual o projeto de transformação da academia que essa nova cara da universidade se propõe. E o bispo tem dito isso, né? Esse texto, ele foi de uma conferência que aconteceu em 2017, na época eu era até monitora desse evento, e o bispo gerou muito essa comoção dos estudantes, porque a maioria que foi assistir era negra, e também tinha alguns colegas africanos que veio, porque esse evento foi internacional. E aí o bispo foi questionado, porque ele é bastante crítico. Olha, tomem cuidado. Uma coisa é vocês entrarem na academia, outra coisa é vocês entrarem na academia e se tornar branco, pensar como branco. Vocês têm que entrar, ele usa até esse termo no texto, né, Pedro? E enfeitiçar a academia. Então, tem que entrar alguns, vocês aí dentro, ele até usa essa expressão. E ele disse o seguinte, e aí vocês têm que gorar esse ovo. E o bispo traz até para a linguagem dele essa forma também desse conhecimento que se aprende, né? O que é gorar, como se gora um ovo. E por que você está gorando? Para o projeto colonialista, que ele chama, não vingar. E aí a gente tem dito o seguinte, o bispo percebeu que muitas vezes ele era convidado e ele era a única pessoa quilombola ou de povo tradicional na mesa com outros professores brancos. E ele até cita o Boaventura de Souza Santos e o antropólogo Eduardo Viveiros de Castro, que é professor lá do Museu Nacional. E aí o bispo disse o seguinte, aí eu chego lá no evento, tá até os nossos, que são, quando ele fala nossos, são os indígenas, são os negros, são os quilombolas, querendo entender se o quilombo é socialista, se o quilombo é comunista, se o quilombo é revolucionário, aí usa Marx, e ele usa de uma forma bastante entusiasmada. Sempre quando a gente pensa no bispo, eu acho que também tem essa questão da corporeidade, né? Não é aquela figura que senta e fica rígida. É aquela figura que se balança, que fala alto e que fala olhando no olho. E o bispo disse isso. Vocês não precisam somente de pensar que quem detém o conhecimento é o orientador de vocês. Porque aí vocês vão na comunidade, entrevista a gente, faz fotografia, e aí vem para a academia dizer, realmente, eles são uma comunidade quilombola. E aí ele fala, e aí vocês ficam com o título de doutor, fica com o título de mestre, e a comunidade fica com o quê? Fica só como objeto? É o que ele questiona. Então, assim,
são reflexões que realmente partem dessa coletividade, né? E é muito importante saber acolher. Tem muita gente que não sabe acolher. E aí eu acho que o Pedro tem razão de falar que é o lugar da escuta. E muitas vezes é o lugar da escuta de entender que ele não está querendo dizer que, então acabe a universidade. Então acabe a produção científica. Ele considera que é importante. E uma coisa que ele falou em outro evento é o seguinte: eu não estou sendo contra vocês que entraram pelas cotas, eu só estou querendo dizer para vocês que se vocês entraram pelas cotas é porque a gente também lutou por vocês. Porque vocês estão aí dentro e a gente está aqui fora, enfrentando as violências do Estado, enfrentando as violências dos megaprojetos. Porque o bispo é de uma comunidade quilombola afetada pela Transnordestina, que é uma via pensada pelo governo, dos governos petistas, pensando a relação da produção, né, da produtividade do agronegócio e de outros empreendimentos, mega empreendimentos. E o bispo também tem muito isso de dizer, olha, a gente tem que estar com os povos indígenas. Ele fala do Álvaro Tucano e ele fala também do Davi Copenaua, porque ele diz o seguinte: não existe luta também individualizada. Eu não posso só pensar para mim, eu tenho que pensar também nos povos pindorâmicos. E quando ele fala pindorâmicos, ele está pensando exatamente nos povos originários, que são os povos indígenas. Então, ele tem entendido que é importante esse trânsito que ele faz da comunidade de Saco Curtume para a academia, para organismos internacionais. Ele já teve na ONU, ele já teve em outros lugares, assim, disputando a narrativa, denunciando, chamando a atenção e pensando uma agenda. Porque muitas vezes as pessoas falam o seguinte: mas essas pessoas do movimento negro só é para denunciar e falar o que não presta? Não. É para denunciar, entender que existe um diagnóstico, perceber que é necessária a transformação da sociedade, porque não é só pensando em si ou no seu grupo, e que isso enseja a gente pensar que tipo de país a gente quer construir. Se é manter essas desigualdades, se é manter essas violências que a gente acaba banalizando, naturalizando, ou se a gente pensar uma agenda de povo. E aí, quando eles falam de povo, não é pensar nessa perspectiva que a gente aprendeu, que no Brasil a gente se formou no mito das 3 raças, de que o racismo, da forma como a gente compreende, é só nos Estados Unidos, e de que todo mundo é igual, porque na verdade não é. E aí, entre o texto da Givânia e entre o texto da Sandra, que são 2 mulheres quilombolas, 2 pesquisadoras, falam o seguinte: eu não posso acreditar que todos somos iguais, que não existe racismo, quando os dados, as estatísticas comprovam que quem mais morre de violência no campo são mulheres quilombolas. Por que essa violência tem sido vista principalmente nos estados da Bahia, do Pará e do Maranhão? Não é à toa que são exatamente os 3 estados onde o movimento quilombola nasceu. E não nasceu por uma excepcionalidade do Nordeste, nasceu por uma perspectiva que a gente sabe, a colonização começou no Nordeste. Então, se a gente está falando que a experiência quilombola vai contra a ideia de propriedade privada, o Nordeste é onde a propriedade privada é mais antiga. Porque foram lá que começou todos esses processos violentos. Não é à toa também que o movimento quilombola do Nordeste tem andado junto com os povos indígenas do Nordeste, porque eu cresci ouvindo dizer que no Nordeste não tinha indígena, que no Piauí não tinha indígena, que no Ceará não tinha indígena, e hoje a gente percebe esse levante. E aí, para apoiar esse levante, temos que pensar uma agenda conjunta, né? E é isso que o bispo quer dizer. Alguém levantou a mão? Certo, porque eu pensei que eu via. Pode falar, Pedro, alguma coisa? Pode, sim, pode. Ah, tá. Considerando as falas aí de vocês dois, eu estava escutando agora há pouco os podcasts, achei bastante interessante, um material muito rico, realmente, muito legal. E, assim, é uma das coisas que a gente tem visto muito mesmo, cada vez mais o empoderamento, né, das comunidades no que diz respeito a fortalecer essas identidades, né? Voltar-se mesmo para fortalecer cada vez mais esses laços. E a gente percebe, assim, que ainda existe aquela velha ótica de tratar, né, ou seja, de tentar explicar algo por uma ótica totalmente enviesada, né, ou seja, você quer olhar um contexto com uma lente que não é a lente do lugar, né, infelizmente,
isso é terrível, né? Eu achei muito interessante, quando eu estava escutando o podcast da Patrícia e da professora, eu não entendi bem o nome, mas acho que é Artionca. Né? E aí ela falando, né, que tempos atrás ela não disse com essas palavras, mas assim, na realidade, isso, quando a gente lê os livros de antropologia, a gente via muito isso, que antes a gente só via era a presença do antropólogo dentro das comunidades, né? E agora a gente vê uma série de pessoas saindo das suas comunidades para se apropriar de um conhecimento que é extremamente importante, e ainda mais com a designação de que querem se pegar esse conhecimento, se apropriar e trazer de volta para o seu contexto para ressignificar isso na luta. Eu acho isso, assim, maravilhoso, é uma das coisas que a gente tem percebido, embora muitos levantes de sufocação, né, desse tipo de comportamento que a gente tem presenciado, como a fala aí do presidente da República dizendo que não há racismo, né, querendo passar panos quentes aí, então é complicado isso, mas a gente vê cada vez mais as pessoas se apropriando do seu contexto, são realidades diferentes realmente, dentro de um país imenso, e tão rico, por isso mesmo, né, por essa razão mesmo, tão rica, e é tão importante que a gente possa conhecer a cultura do outro, como o outro conhecer a nossa. Ninguém é melhor que o outro, cada um tem suas especificidades, e a riqueza está nisso aí, né, da gente poder conhecer a cultura do outro, o outro conhecer um pouco da nossa, e a presença, né, tanto de indígenas quanto de quilombolas nas universidades é maravilhosa nesse sentido também, de se apropriar de um conhecimento e trazer para a sua comunidade, que isso a gente tem visto demais, assim, vários depoimentos que eu escuto, como que os mais jovens estão se apropriando disso e querendo buscar ainda mais consolidar essa identidade, né, trazendo para aquele contexto aqueles conhecimentos que vão, vamos dizer assim, facilitar essa equalização de poderes, né, que está muito desigual, e eu acho que é extremamente importante. E fiquei muito, assim, feliz de ter escutado, muito bonito o trabalho do pessoal, né, que está promovendo, o Mundaréu aí que está promovendo esses podcasts, muito legal mesmo, parabéns a todo mundo pelo trabalho. Obrigado, Jaqueline. Mais alguém tem alguma coisa a dizer ou gostou de alguma fala? Eu acho que a gente já conseguiu aquecer um pouco aqui, pelo que eu vejo no chat, uma série de manifestações, né? Osanete, depois Márcia, Juliana, Mônica, Marx. Se alguém quiser se colocar agora com áudio, né? Assim, fazer essa elaboração que trouxe no chat, talvez seja bacana para a gente dar prosseguimento. Bom, enquanto o pessoal aquece e elabora, também seguindo o fluxo do pensamento, me chama duas coisas bastante atenção que Zane traz, assim. Um é desse processo que você fala, Zane, de como que a comunidade chega na universidade, mas como é que a gente faz para fortalecer esse grupo? Como que essa comunidade permanece na universidade num sistema de cotas? Agora a gente sabe que a cara da universidade mudou muito. Quando eu estudei, que não tem tanto tempo, 10 anos atrás, era uma universidade muito mais branca, e isso tudo são processos históricos. E eu me lembro de uma fala uma vez que a gente estava conversando assim, com a Clarice, num dos dias do campo, aqui de Braslândia, a Clarice da LEDOC, e ela comenta, vou achar aqui rapidinho, ela comenta que a escolha, por exemplo, da educação do campo, de brigar por um curso específico, e aí o Zanetti com certeza vai saber falar melhor do que eu sobre isso, de ter um curso específico no sentido de fortalecer mesmo essa comunidade, de ter um grupo que partilha das mesmas questões, que partilha das mesmas problemáticas, se fortalecendo juntos, e não pulverizada. E aí queria saber como que você enxerga isso, vocês, Pedro também, claro, e
segunda coisa também que me levantou na memória, que você traz, Anne, na questão da rádio, de como que as comunidades fazem essa troca, esses podcasts em MP3 pelo grupo de WhatsApp. A LEDOC está com uma rádio muito bacana que chama Vozes do Campo, que nesse momento de pandemia tem sido um recurso super interessante também para manter o diálogo entre os estudantes e entre as escolas públicas de educação básica, então fazendo também esse diálogo de educação básica e educação superior e os desafios do campo nesse momento de educação remota. E a terceira é saber como que se dá a parte metodológica, assim, porque isso que a Zane traz, né, antropologia tradicionalmente é o estudo do outro, o estudo daquele que não sou eu. E quando eu passo a estudar a minha comunidade, quais metodologias vocês enxergam, assim? Não sei se a etnografia seria a mais usada, assim, como que vocês enxergam isso? Da minha parte é isso, não sei se mais alguém quer se colocar também. Zane, você quer começar e depois eu vou falar, tudo bem? Certo, eu acho que eu vou começar pela essa parte metodológica, que também é o que mais eu tenho pensado, né? E eu acho que é o maior desafio, né? Porque são questões que a gente aprendeu na academia, em outros espaços, que metodologia é algo que tem que ser feito considerando uma certa neutralidade, um afastamento, técnicas objetivas. Durante muito tempo, a história de vida não podia aparecer, porque, né, temos que escrever de forma a não aparecer no texto, não pode aparecer em primeira pessoa. E aí, eu venho trazendo a referência, eu vou até compartilhar aqui daqui a pouco, é um outro podcast que se chama Mekukrajá. Mekukrajá. É um podcast do Itaú Cultural, mas que tem como apresentador Daniel Munduruku, que é um dos principais escritores intelectuais indígenas da atualidade. E lá ele convida diversos pensadores, educadores, cineastas, só indígenas, né? E tem a primeira entrevista, que é a que eu ouço com muita frequência, porque como eu estou nesse processo da escrita e da elaboração, a gente sempre pensa assim, é muito fácil quando a gente também está dialogando, conversando aqui, mas na hora de escrever, aí eu mantenho as normas da academia, né? Eu só trabalho com as fotografias e com as entrevistas, e isso é minha base metodológica, então é isso. E aí, a Celinha Chacriabá, que é uma cientista social também, e que é mestra também pelo MESPT da UNB, ela conta, e aí o Pedro falou dessa história do contar histórias, e é sempre desse ponto que partem muito dos indígenas quilombolas, ela falando o seguinte, que ela chegou no mestrado e ela falou assim, tem que fazer entrevista. Ela falou, gente, eu tenho que fazer entrevista para saber como o meu mais velho faz essa pintura. E ela disse que ficava tentando conversar com esse mais velho, eu preciso tirar essa entrevista, eu preciso gravar, eu preciso apresentar isso para minha orientadora. E esse senhor falou para ela, venha na minha casa. E ela foi. E ela disse que ele falou o seguinte, você vai deixar todo esse equipamento de branco aí. Você vai aprender sobre o que é pintura me pintando. E você não vai gravar ou ficar, né, com essa coisa que a gente tem de documentar, de transpor isso para uma escrita, para um texto. E aí, isso me leva a pensar assim, né, quais são as metodologias que a gente, então, tem que criar, e se essa metodologia tem que ser criada a partir dessa experiência do campo. E a antropologia tem muito disso, né, essa relação que ela só existe porque existe um campo. E aí eu estava lendo até um artigo de umas antropólogas, mulheres brancas, indígenas, negras, que se reuniram para escrever sobre esses desafios. Né? Então, como a gente pensa a metodologia diante de uma ementa que é sempre branca também, e que é muito difícil a gente conseguir inserir um autor negro, uma mulher negra, indígena, na ementa, principalmente na pós-graduação, essa abertura é muito recente mesmo. Eu falo até por experiência da minha turma, até conflito que a gente acaba tendo com um professor ou outro, uma professora ou outra, para incorporar essas na ementa. Imagine na metodologia, né? E aí essas antropólogas falam o seguinte,
Então, a gente tem que repensar a antropologia, porque a noção de campo é justamente isso que você falou. É você ir de encontrar um outro, essa perspectiva de uma alteridade. E você não conhece esse outro, então você precisa estabelecer alguma relação naquele lapso de tempo, que é o campo, chamado campo, do qual você vai, e aí parece aquela coisa, né? Eu até disse para umas colegas minhas, a gente precisa romper com a ideia de que a experiência do campo é uma expedição. Porque se você pensa o campo como expedição, é como se você fosse lá explorar. E essa noção as comunidades e povos hoje não aceitam mais. E aí, assim, eu vou falar a partir de um desafio que eu me propus, eu acho que é conversar primeiramente com a comunidade que você tá, né? Ou então esse jovem também, ou essa jovem que tá dentro dessa comunidade, conversar com seus mais velhos. Quando eu cheguei na comunidade da Torrinha, e aí, no meu caso, eu tive o meu projeto aceito pela associação, eu só entrei na comunidade quando o projeto foi aceito, eu acho isso muito importante, é uma questão de ética, e é também uma licença, é você falar, estou pedindo licença para entrar, isso é muito importante. E aí, estabelecer a relação e a definição de quem, em antropologia, ainda mais quando se estuda a comunidade quilombola, é muito importante entrevistar os mais velhos, porque a gente considera as principais autoridades para contar a narrativa de formação daquele território. Quando eu entrei lá, a presidente é uma mulher, a primeira presidenta da comunidade, e ela disse, você vai entrevistar os mais velhos, porque o INCRA já passou por aqui, e a gente se informou de que é importante ter em qualquer outro trabalho, que venha da academia, a narrativa dos nossos mais velhos, e porque muitos também já estão, né, naquele limiar da passagem, já são idosos de mais de 90 anos, 80, tanto que são os mais protegidos diante do avanço da pandemia nos territórios, é por isso que é uma perda tão grande quando o mais velho morre dentro de uma comunidade. Então, eu estabeleci essa relação com ela, assim, com ela na figura da associação quilombola, né, da Torrinha. E aí eu estava achando assim, ok, mas como eu estabeleço uma relação de transparência com essa comunidade no meu processo de escrita? Porque a gente sabe também que a gente tem algumas obrigações para cumprir com a instituição, também não vamos dizer que é tudo muito fácil. Tem a bolsa que você tem que entregar um relatório final, tem o orientador que cobra, tem o departamento que quer um trabalho feito nos moldes que é estabelecido por outras instituições, porque também muitas vezes o trabalho é público, e o trabalho tem que ser público, né, tem que chegar na biblioteca, enfim. E eu pensei, como eu estabeleço então? Aí, partindo da experiência do Mundaréu, eu compartilhei também, né, com a Fabiana, pedi para que ela, e baixei também em MP3, principalmente essa série que é mais curta, que é a nossa, O Mundo na Sala de Aula. E eu falei assim, Fabiana, eu estava pensando, as entrevistas que eu gravei, e aí pedi, obviamente, autorização, eu pensei se eu não poderia transformar também num episódiozinho curto, de até 15 minutos, usando já essa estratégia que tem sido usada por outras comunidades, de circular, porque a gente sabe que o MP3 no Zap pode circular usando dados móveis, você não precisa de Wi-Fi, necessariamente. Aí ela levou para a associação gostou. Então, essa tem sido a forma como eu estou tentando dialogar com a comunidade, né? Assim, de sempre dar o retorno das gravações, o retorno da transcrição das entrevistas. Então, é a forma como eu estabeleço. E outras experiências surgem. Algo que eu também tenho visto é a discussão de pensar esses mais velhos como griot, né? Que a gente sabe que griot é um termo que vem do Mali, de país de África, de pensar quem eram esses contadores de história e essas contadoras de histórias, que são as griotes. Então, isso também é uma metodologia que é pensada dentro do teatro, que é pensada dentro de espaços não formais de educação. Então, a gente vai encontrando, assim, e eu acho que é aquela coisa, acho que a grande diferença dessa nova leva, né, de produções acadêmicas a partir desses marcos dos povos e comunidades, é pensar que a gente se acostumou na ciência, na antropologia, na sociologia, enfim, em todas, a ter um pai fundador. Quem é o pai fundador da antropologia? É o Durkheim. E depois formou-se o quê? Uma linhagem. Quem é essa linhagem? Durkheim, Mos, Lévi-Strauss, Eduardo Viveiros de Castro. Ou seja, é o que o bispo fala. Não é um pensamento, o bispo fala. Vocês têm um pensamento vertical e linear. E masculinista, eu diria. Porque a gente só lembra do nome dos homens, né? Então, eu acho que é uma construção, então, de metodologias que tem que ser feitas numa perspectiva coletiva. E aí a gente também repensar até a forma como a gente cita, como a gente se refere,
de não se apropriar também, porque acontece muito disso, você vai lá no campo, vê uma estratégia que é usada como formação de base pela comunidade, aí você sofistica, coloca no seu trabalho e de repente está lá. Nascimento 2020. Mas a ideia não é sua, a experiência não é sua. Então, eu acho que também tem essa questão, né, de que pensar metodologia é pensar a ética também, né, é pensar isso. O problema, né, é que, na verdade, há uma resistência muito grande, né, das instituições, né, porque tem essa pretensa neutralidade, né, quando eu fiz meu mestrado em etnomusicologia, a gente vê muita coisa de antropologia também, e uma das coisas que a gente discutia muito era essa questão, vai falar na primeira pessoa, na terceira pessoa, como é que é isso aí, né? E, felizmente, a minha orientadora disse, não, você vai falar na primeira, quero que você expresse, de fato. Então, a gente comprou meio que uma briga, assim, com a academia, de certo modo, porque essa pretensa neutralidade, isso é uma falácia, na realidade, assim, não existe de fato, né? A gente sabe, é claro, exige alguns princípios de trabalho, exige que a gente tenha alguns cuidados, né, para que aquela fala seja preservada da forma como foi falado pela pessoa, né, a gente fica naquela, vai transcrever ipsiliter, vai transcrever assim, como que você vai fazer, né, e de fato, isso tem uma importância muito grande, né, mas assim, é muito complicado isso da gente estar escrevendo alguma coisa e não ter um posicionamento, é difícil até, né, acho que fica deixa muito a desejar também, porque, por outro lado, ainda mesmo que você queira fazer isso, às vezes transcende, sabe, na própria colocação que você faz, alguma coisa sempre aparece ali, né, e isso, de certo modo, também, acho que alguns falam, a gente está enviesando a pesquisa, né, se vocês colocam algumas. Depende, se você faz um adendo e coloca na pesquisa que essa é uma visão sua, é uma ótica sua, você está também trazendo, porque tem outras pessoas que podem pensar como você, tem um outro contexto, outra visão, outro olhar, né? E talvez a gente saia dessa coisa tão, assim, tão linear, como disse, né, a Zane aí, que é o pensamento que a academia até hoje, né, conserva durante séculos aí já, né? Vem nessa questão muito da linearidade. Eu acho que, pegando o que a Zane já disse, que já é mais do que completo, e só ecoando algumas ideias, né, que são coisas que a gente preocupa, é o que a Zane falou, são preocupações que a gente tem em campo. Por exemplo, eu também tive algumas questões, tipo, eu fui em campo e o que eu vou fazer? Como eu vou dar retorno? Eu não tenho nada para retornar. E a gente vai começando a questionar justamente nossas posições. Quem sou eu aqui? O que eu vou fazer quando voltar? Eu vou falar só de mim? Então, se eu vou falar de mim, eu coloco eu. Eu escrevo eu fiz isso, eu fiz aquilo. Mas é tipo, não, a gente não pode colocar eu. A gente tem que colocar como se fosse um saber que a gente teve. Mas só que tudo que a gente teve em campo, a gente aprendeu. E é isso que eu acho que é um maior momento de campo, né? Que a gente não vai a campo para descobrir. Como se a gente tivesse nessa ideia de se aventurar em uma nova ilha, descobrir tipo, um país, descobrir uma ilha. A gente vai a campo geralmente para aprender. Tipo, a gente às vezes fica mais tempo aprendendo do que retornando alguma coisa. E, e tem a pergunta que a professora Simone ela falou, né? E como fazer isso quando é conosco? Tipo, como fazer isso quando é com a nossa família, quando é com nossos vizinhos, quando é com a nossa comunidade, com o nosso bairro? E tem essa, né? Quando a gente fala vamos a campo, qual o campo? Que a primeira coisa que se imagina quando fala antropólogos, o antropólogo vai a campo. Fala sempre o antropólogo, né? Sempre se esquece de antropólogas. Porque também tem muitos. A maioria dos autores que a gente fica aprendendo nessa linearidade do nosso campo foram com suas parceiras. E elas também fizeram campo. E elas coletavam os dados para eles. E elas escreviam também.
Mas aí no final colocava o nome do Durkheim e é isso, acabou. Mas voltando a essa ideia, né? Qual é o campo que todo mundo pensa? Ah, é uma ilha ali. Ah, é uma comunidade muito afastada. É um outro país. A gente tem que, tipo, viajar 13 horas para chegar lá. E não muito bem assim, né? E hoje em dia a gente tem o nosso autor, Gilberto Velho, ele fala, vamos fazer na cidade. Vamos fazer campo e vamos acompanhar pessoas na cidade. Porque, sendo bem sinceros, a gente não conhece todo mundo na cidade. A gente, às vezes, nem conhece nossos vizinhos e como eles vivem e como são as condições de vida no nosso bairro. Às vezes a gente fica tão focado, tipo, em ir trabalhar, voltar, ir estudar, voltar, e a gente não acaba não conhecendo toda essa comunidade, todos os estilos de vidas que vivem perto de nós. Outra coisa também que a gente acaba aprendendo no curso é que quando a gente vai nesse campo distante, temos que relativizar, temos que pegar o que esse estilo de vida que as pessoas estão vivendo e pensar que faz muito sentido para eles. Mas é muito difícil relativizar quando acontece com nós mesmos, quando às vezes a gente está acompanhando nosso bairro e alguma coisa fere ele e a gente tem que relativizar isso. Como a gente consegue relativizar? Então, eu acho que o importante mesmo é sempre estar recuperando as vozes. Quando tem uma autora do nosso departamento, que ela já é emérita já, a Marisa Peirano, que ela fala assim, etnografia não é método, é teoria. E o que ela quis dizer com isso? É justamente esse momento de aprender. Vamos dizer, quando nesse meu momento que eu tenho que escrever a monografia, eu não sabia como começar a escrever. Justamente quando a Jaqueline falou, eu tenho que escrever eu tenho que escrever na terceira pessoa, como eu vou fazer? São pessoas que eu acompanhei. Então, a melhor forma que eu achei é justamente voltando aos contos que as pessoas me ensinavam. Eu peguei justamente uma transcrição e falei, e a primeira coisa que eu escrevi foi o que uma pessoa me falou. Porque aquilo que aquela pessoa me falou não era um achismo, era um conhecimento, ela estava me passando aquilo. Por isso que etnografia é teoria, porque é um conhecimento que está sendo passado. A gente vai lá para uma experiência, de um encontro de saberes. Vamos ver. Foi ótimo Você tinha... isso que Sim. você falou, Pedro. Eu acho que também tem muito a ver onde a gente está fazendo pesquisa, né? Como eu sou nordestina, quando eu cheguei em Brasília, eu cheguei em 2015, o lugar que eu mais gostava, assim, de ficar observando era a rodoviária, né, do plano piloto. Primeiro porque eu queria encontrar minhas referências nordestinas e é muito perceptível, ou pelo menos eu acho que isso não tanto hoje em Brasília, mas para quem chega ainda nordestino, você quer estar entre os seus. E eu lembro que quando eu descobri que tinha um lugar onde vendia café, que eu percebi que só tinha 2 mulheres baianas, eu só ia lá. E aí depois eu fui estabelecendo outras relações com a cidade também, e aqui é uma complexidade, né? Também eu moro atualmente em São Sebastião, eu morei durante minha graduação toda em casa de estudante, então minha vida foi muito ali em torno da Asa Norte, e principalmente dentro da UNB, que a casa de estudante fica dentro da UNB. Então, quando eu passei no mestrado, eu fui morar sozinha e eu vim para São Sebastião. As pessoas me perguntam, por que você veio para São Sebastião? Eu falei assim, não, porque minha madrinha mora em São Sebastião, eu criei uma referência que lá também tem muitos baianos, e realmente tem rua aqui que você só vê família maranhense, tem a Praça do Reggae. Então, na minha cabeça de uma nordestina que está há pouco tempo, considerando assim no Distrito Federal, essas referências eram importantes. E aí um dia eu tirei assim na biblioteca para pesquisar, eu falei assim, eu vou ver o que de sociologia e o que de antropologia tem sido feito sobre um lugar que para mim foi muito importante, a rodoviária do plano piloto. Gente, eu acho que na época eu não encontrei nenhuma monografia, nenhuma dissertação, nenhuma tese. Eu fui encontrar na geografia e eu acho que alguma coisa na arquitetura e urbanismo. Daí eu pensei, é uma complexidade tão grande, já que a antropologia quer estudar, sei lá, quem são os estrangeiros venezuelanos, haitianos, do contexto africano que vem morar no Brasil. Às vezes acontece uma pesquisa disso, uma pesquisadora foi lá entrevistar famílias palestinas, ou então outros refugiados em Brasília, ou que estavam em outro
região daqui. Eu fico imaginando por que isso nunca chamou a atenção de nenhum jovem que entra na graduação. De você chegar ali na rodoviária e você perceber, eu lembro que eu ficava extasiada quando eu vi o dado de 2015, que naquele lugar passavam mais de 600 mil pessoas por dia. Falava, como assim? Isso é como se estivesse passando a população da minha região toda, que é o oeste da Bahia, em um só ponto. E eu ficava encabulada com aquilo. Falei assim, gente, por que quando a gente vai numa mostra de cinema, você não vê um documentário sobre a rodoviária do Plano Piloto? Por que você não vê nenhum documentário falando, a gente costuma tanto falar dessa questão da economia mundial, da relação com a China, de você observar como a maioria de quem está na informalidade ou são pessoas negras e muitas vezes vindas do Nordeste, e essas pessoas com certeza saíram do campo, foram desterritorializadas, perderam a sua referência de comunidade, ou então você chega ali próximo ao CONIC. São muitos homens, e muito. Eu lembro que eu até fui comprar alguma coisa na mão de um, e ele era senegalês. E aí ele estava com dificuldade para falar alguma coisa, e eu entendi que ele estava falando francês, eu respondi. Aí ele, você me compreende em francês? Eu falei, sim, um pouco, eu compreendo, não falo tanto, mas eu compreendo. Aí eu falei assim, você é senegalês, né? Ele, sim, eu sou senegalês. Aí depois ele falou, o que você sabe sobre o Senegal? Aí eu falei assim, eu sei que 97% da população do Senegal é muçulmana, e eu sei que um dos maiores pensadores do seu país é o Sheikh Anta Diop. E ele se assustou. Como assim você sabe que eu sou muçulmano? E eu falei assim para ele, porque para o negro brasileiro que vai se politizando, que vai tomando consciência de sua ancestralidade africana, a gente não sabe de onde a gente veio. Então a gente olha para o continente africano como nosso território ancestral, por mais que a gente não saiba de onde a gente veio. E quando eu entrei na universidade, quando eu tive a oportunidade de aprender o francês pelo UNB Idiomas, eu quis aprender um pouquinho. Claro que eu não sei muito, obviamente, a África complexidade. E aí eu vi naquele momento, sabe, aquele encontro de quantas pessoas brasileiras ele não vende e nem sequer entende que a África não é um país. E onde está localizado o Senegal? Que ele é um homem muçulmano. E que as relações que também ele vai estabelecer em Brasília são diferentes justamente por conta da religião. E eu falei assim, gente, por que isso não é estudado? Por que isso não é importante? Porque a gente construiu que o campo não é o que nos atravessa no dia a dia, não é o corriqueiro, não é aquilo que pode ser, e até mais, eu acho até mais rico, né? Porque aí a gente sempre fala, eu vou para o campo, não sei aonde. Parece que a gente precisa contar essa história. A professora Soraya, até, que é uma das apresentadoras do Mundaréu, nos primeiros episódios ela falava muito, a gente precisa vencer com a história que o antropólogo é um herói, é o fardo do homem branco, e ela repetia isso muito, eu até falei, professora, eu adoro quando você fala, né, porque, é o fardo do homem branco, e ela, gente, eu tenho que parar, porque eu acho que como ela queria fazer essa tradução do que é antropologia, que muitas vezes você não sabe o que faz antropólogo. Até me pergunto, como é que você vem de uma família, né, pobre, assentada, e de repente olha e fala, eu quero ser antropóloga. Como assim? Qual foi o percurso? Não é uma profissão que está no dia a dia da gente, né? Eu tenho dito que talvez hoje com o advento da podosfera, que a gente está aí analisando, sei lá, a professora Rosana Pinheiro, conhecida como antropóloga, né, que inclusive está no exílio, pensando a relação da ascensão da ultradireita, do bolsonarismo nas periferias. Então, acaba vindo. Estamos aqui com a entrevistada, que é antropóloga. Isso eu tenho pensado mais na podosfera, que a gente chama o mundo do podcast de podosfera. Mas antes disso, nas grandes mídias, a gente não via essa figura do antropólogo. Então, é por isso que é muito, assim, mais... Eu tenho dito que é até um caminho mais difícil. Porque não é a profissão como você se forma em direito e você tira sua AB e você tem aquela identidade profissional. É uma identidade que você constrói numa carreira acadêmica, numa carreira dentro de autarquias como o INCRA, a FUNAI. Qual foi o último concurso do IFAM? Demorou 10 anos. Então, é uma comunidade muito pequena. E muitas vezes também, quando a gente pensa nessa coisa profissional, da empregabilidade, a gente pensa o seguinte, não vai dar dinheiro, menina. Pra que tu vai para uma área tão difícil dessa? Já viu como é que é entrar na pós-graduação? Imagine na UNB. Quem estuda na UNB, eu ouvia muito isso.
E isso também é ouvido por outras mulheres. Eu tenho acompanhado duas mulheres quilombolas da Bahia que estão tentando a pós-graduação esse ano. E é uma força-tarefa. Aí pergunto, qual a responsabilidade da gente que entra como cotista ou do professor, da professora que quer ser parceira dessas comunidades, desses povos? A primeira é pensar, o que você, enquanto professor, em uma instituição pode fazer e não cair nessa ideia também que a gente tem no Brasil dessa falsa moralidade cristã que vou ajudar. É um compromisso político. Muitas vezes é você pensar assim, chamar suas amigas e falar, fulana, você e ciclano que, né, são concursados, bora fazer uma vaquinha para comprar os livros, que são caros, os livros de antropologia, para aquela colega que quer tentar um mestrado. Vamos explicar para ela como se faz um projeto, e não nesse sentido de tutela, nesse sentido, não, é no sentido de pensar como a escrita, e é uma escrita que é dela, e também pensar estratégias de entrada. Às vezes eu tenho falado isso assim, gente, a gente tem que, eu falei até com o Pedro, né, que está tentando um mestrado. Falei, Pedro, é aquela coisa, né, a gente, para entrar, infelizmente, a gente tem que cumprir o rito. Então, é pensar nisso, nessas trocas, é não segredar o processo, porque eu acho que é isso que constrói a ideia de uma antropologia que é difícil de entrar. A professora Soraya fala disso, é um rito de passagem, é duro, é difícil ser antropólogo, você tem que percorrer rio, montanhas, aí você vai de pau de arara e volta. Então, assim, eu acho que são essas imagens que a gente tem que desconstruir. E pensar também qual o impacto do trabalho final do Pedro, qual o impacto do meu trabalho. E não é nem o impacto de fama, porque também tem muita gente que confunde isso, né? Que pesquisa só faz sucesso se você está o tempo todo fazendo live ou apresentando em eventos acadêmicos. Para mim, não é isso. Para mim, é entender muitas vezes que vem uma companheira quilombola e fala o seguinte, olha, meu território está sendo atacado, porque a gestão municipal fala que a gente não é o quilombo, porque não tem um trabalho técnico feito. O que você, enquanto antropóloga, pode fazer por nós? O que você pode pensar que a legislação nos protege? Converse com seu colega do direito, que também estuda quilombos, e veja como vocês podem fazer uma ação, uma moção, um ofício. E é nesse sentido que eu acho que se constrói a luta, né, coletiva, conjunta, e considerando também um protagonismo que tem que ser desses povos, e não nosso, de se apropriar e pensar nesse lugar também, muitas vezes, da vaidade acadêmica. E eu acho que é isso que o Mundaréu contrapõe, porque ali são duas professoras, cada uma na sua área, com longa trajetória, mas que quando convidam as duas interlocutoras, buscam um sentido até de uma horizontalidade, de deixar que elas falem mais, de deixar que elas se expressam mais. Eu acho que eu vi, inclusive, no site, que vocês disponibilizaram a transcrição. Quando a gente foi fazer a transcrição, a professora Soraya falou, não corrija ortografia e o jeito de falar das pessoas, de seu Irineu, a Patrícia Tucano, porque não tiveram nos mesmos espaços de formação que vocês. Então, não fica colocando itálico porque a pessoa não escreveu a norma culta. Isso também é pensar também nessa questão, né? De que não adianta só ir ao e tá bonitinho. Aí, na hora de escrita, a gente fica corrigindo os interlocutores. Então, isso é algo que atravessa também o Mundaréu, né? Como a gente tem sido formado. Só pegando um gancho que eu acho que é uma coisa muito importante que a Zane foi mencionando, é justamente o estranhamento, né? A gente fica falando, é fácil estranhar lá fora. Não, a gente também estranha o nosso dia a dia. A Zane estranhando justamente, nossa, quanta pessoa passa pela rodoviária. E depois ela foi estranhar, nossa, tem algum trabalho sobre rodoviária? E depois ela foi estranhar justamente todos esses espaços. Muitas vezes é isso que o campo vale, de estranhar e de ir atrás, de descobrir sobre... Bem, descobrir não, aprender sobre isso. Eu sei que, por exemplo, vamos dizer, a professora Simone, voltando a essa pergunta que a professora Simone falou, sobre e como a gente faz etnografia sobre nós mesmos. Bem, eu lembro muito bem que era uma doutoranda do Dan,
que ela foi fazer campo com crianças pequenas. E ela não sabia muito bem o que ela ia fazer, tipo, o que ela ia trazer de volta aos professores, ela ia ajudando os professores no dia a dia, ajudando com as crianças, às vezes, tipo, com coisas pequenas de escola. Ela falou, ela virou uma bedel. Mas aí depois, uma coisa que ela estranhou e que foi um aprendizado dela, era justamente aquela experiência que ela teve na escola, justamente com as crianças, foi estranhar a antropologia. Ela falando assim, é engraçado como a forma como esses autores clássicos que a gente aprende na antropologia estranhavam e falavam sobre os seus nativos eram como se fossem crianças. Eles estavam justamente tratando eles como se fossem crianças. E, e aí ela foi recolocar o espaço da criança. Tipo, a criança a gente aprende com criança. A gente estranha criança, elas fazem coisas estranhas. Mas aí a gente, essa estranhice delas acaba ensinando a gente. Então, é, infantilizar seria algo, falar que alguém está infantilizando alguém seria algo ruim? Seria porque com crianças a gente aprende demais. Então, e outra coisa que também que ela mencionou, eu lembro muito bem dessa defesa, é que ela falou assim, coisa da ideia do processo aleatório, exatamente. E uma coisa na defesa dela que eu lembro muito bem ela falando, eu consegui, nesse trabalho, nesse doutorado dela, nessa tese dela, ela sabe que ela não vai mudar todas as escolas do mundo, ela não sabe que vai mudar tudo, mas ela sabe que ela vai continuar em contato com aquela escola, com aqueles professores e até com alguma daquelas crianças. E eu acho que às vezes também tem esse lugar, tipo, justamente institucional, pensando que todo mundo tem que chegar lá e ser o sucesso, ser mencionado toda hora. E quando você faz aquele trabalho, ele vai mudar completamente o mundo. Mas só que não, às vezes, que nem a gente viu no o episódio 4, Lonas e Andorinhas, que a antropóloga que estava fazendo com o trabalho com o seu Irineu, o trabalho dela ajudou a documentar trajetórias dentro do MST. E essas trajetórias ajudaram justamente no momento de luta daquelas pessoas. E eram daquele assentamento que ela estava falando. Ela não mudou todo o MST, mas ela ajudou muito a vida daquelas pessoas que ela estava acompanhando. Tem essa dimensão, né, que a gente não tem que ficar pensando grandiosamente. Às vezes a gente tem que só fazer a escuta ativa. Isso é uma parte muito importante que a gente aprende. Não é só aprender, mas é aprender a escutar. Mais alguém tem uma pergunta? Quer falar alguma coisa? Quer comentar alguma coisa do episódio ou perguntar como a gente pensa, como a gente tem feito no Mundaréu? Só voltando à questão que o Pedro falou, né, do trabalho que a antropóloga fez, que serviu de documentação, achei extremamente interessante, né, porque como eles não tinham nenhum documento que comprovasse quem era mais antigo, né, na situação lá, para poder dizer que tinha direito, né, porque eu achei interessante que ele coloca assim, que o direito estava posto em função do sofrimento que cada um passava. Quem estava mais tempo lá dentro, na luta diária, era aquela pessoa que, quer dizer, era isso que legalizava o direito, né? As andorinhas, por exemplo, vão e é como a história diz, voa, né? Voa, volta de novo, não passa pelo processo da semana toda. Então, não teria os mesmos direitos, digamos assim, né? E como eles não tinham uma documentação para comprovar, né, essa coisa toda, o trabalho dela serviu, porque aí uma das assentadas lá falou, né, que não, porque olha aqui, a gente está aqui há mais tempo, está vendo aqui, está no documento aqui da pesquisa da antropóloga. Então, assim, foi aquilo que veio, vamos dizer assim, dar a palavra final, né? E aí a gente vê também a importância desse trabalho antropológico, né? Também nesse sentido, né? Não só como contando toda uma história e dando a conhecer a um país inteiro, a uma nação inteira, ao mundo inteiro sobre um contexto, mas que ali também, por falta de outros aparatos legais, acabou sendo um documento que foi útil,
nessa, vamos dizer assim, nessa partilha, né, agora é a minha vez, depois vai ser a sua, porque aí você vai ter mais tempo também de casa, vamos dizer assim. Eu achei isso interessantíssimo no trabalho da antropóloga também. Eu queria pedir licença para compartilhar com vocês. Hoje mais cedo eu fiz umas colagens com a figura, assim, as fotos desses três autores que a gente está trabalhando, né? E a gente tem dito que é muito importante também mostrar a cara. E o movimento feminista também tem falado muito isso, né? E quando a gente lê um texto acadêmico, a gente lê muito sobrenome. E essa questão do sobrenome e não mostrar o nome do autor é muito relacionada a essa ideia da gente achar que quem assina um texto acadêmico, científico, é sempre um homem. E aí a gente também tem ouvido muito essas mulheres e mulheres quilombolas e negras falarem que quando a gente se apresenta ou quando apresentam a outra companheira, a gente tem que falar o nome e o sobrenome. E mostrar a cara também. Isso aí é a Conceição Evaristo que fala. E aí eu vou pedir licença para apresentar, pode ser? Mas com certeza, Zane. Vocês conseguem ver? Ainda não. Calma aí. Simone, eu acho que tem que permitir ela virar mediadora da videochamada, não? Já está autorizado para qualquer pessoa compartilhar a tela. Agora está indo. Vocês conseguem ver? Abriu. Agora sim. Essa daqui é a Givânia Maria da Silva. Ela é doutoranda em Sociologia na UNB. Ela já atuou dentro do INCRA. É uma das lideranças quilombolas mais antigas. Ela teve em 1996 na fundação da CONAC, que é a entidade que representa todas as comunidades negras, rurais e quilombolas do Brasil. Ela é da comunidade quilombola de Conceição das Crioulas, que fica em Pernambuco. Já foi vereadora pelo PT, já foi professora da rede pública de ensino de Pernambuco. Ela também atua dentro da ONU, pensando direitos humanos e quilombos no Brasil. É autora de vários artigos. Eu acredito que ela e a Tereza Cristina são as mulheres que mais fizeram lives nessa pandemia. E é uma pessoa muito generosa, também já ministrou a disciplina de Pensamento Negro Contemporâneo na UNB e Cultura, Poder e Relações Raciais também. E é uma grande referência, e é uma mulher muito linda também. E vocês conseguem ver? Isso, sim. Essa daqui é a Selma Dealdina dos Santos. Ela é da comunidade, uma comunidade quilombola que fica no Espírito Santo, no norte de Espírito Santo. Eu a conheci recentemente, a Givânia, já tive a oportunidade de dialogar com ela, de ser estudante da turma dela. A Dealdina eu não conheço pessoalmente, mas tem se destacado principalmente por ter sido a organizadora daquele livro Mulheres Quilombolas, que é coordenado pela Djamila Ribeiro, que reuniu 18 autoras quilombolas do Brasil. Ontem mesmo eu estava assistindo uma live dela com a Djamila Ribeiro, que foi gravada pelo Mídia Ninja. E é uma importante liderança do Sudeste, né? Porque uma coisa que vocês vão perceber nos povos e comunidades é que eles pensam também a paridade regional. Então, dentro do livro, dentro das falas, eles sempre procuram trazer a representatividade de quilombos do Brasil todo. Ela é do Espírito Santo. E esse aqui é o famoso Antônio Bispo, ou Nego Bispo. Essa foto, originalmente, é de uma foto que ele está sentado no chão, e atrás, assim, tem um pano que é chita, que a gente chama do Nordeste, né? E ele está dando uma aula na UNB. E aí, a partir dessa foto, eu fiz isso. É a figura que eu mais acompanho. Todas as vezes que o Bispo está em Brasília, está em algum evento, eu vou atrás para ouvi-lo. É uma figura. Ele nasceu em um município que hoje não existe mais, mas que se chamava Francinópolis, no Piauí. E hoje ele mora na comunidade quilombola de Saco Curtume. É autor do livro, como eu já falei para vocês, Quilombo, Colonização, Modos de Vida, publicado pelo INCTI da UNB. Eu acho que dentre esses que mais participam de eventos acadêmicos nacionais e internacionais, é o que mais a gente tem ouvido falar.
mas também ter levado o nome de outras pessoas. No livro também ele fala do nome de outras pessoas, do Álvaro Tucano, e do Davi Copenaua. E é uma importante referência, assim, de ouvir também, né? Quando você está perto, assim, do Nego Bispo, eu acho que reflete tudo isso que o Pedro também falou, esse lugar da escuta, do riso, que aprender também não precisa somente dessa relação tão hierárquica, tão dura, mas que é preciso respeitar a ancestralidade dos mais velhos. O bispo tem falado disso. No texto que a gente disponibilizou, ele fala o seguinte, que quem formou ele foi Mãe Joana. E Mãe Joana não é a mãe consanguínea do bispo, porque a gente sabe que muitas comunidades, isso também aparece muito em relações de famílias nordestinas, a mãe muitas vezes é a avó, ou então é a mulher mais velha da comunidade, né? Ou a tia, como aqui é chamado. E o bispo também tem como referência o movimento Pau de Colher, de uma época em que várias comunidades quilombolas, elas foram, isso no século XX, viu? No início do século XX, elas foram destruídas, queimadas. E tem até um poema, né, Pedro, se você quisesse ler. Um poema que finaliza o texto do Nego Bispo, que é bem bonito. Seu microfone. Eu tô aqui sem o texto e eu tô tentando ver se eu consigo achar ele. Eu tô com o texto aqui no meu computador. Tá aí com o texto? Deixa eu ver. Tá, sim. Tô com o texto. Porque o bispo é isso, ele começa o texto com um poema também, e ele finaliza com um que é o mais conhecido dele, que muita gente tem declamado. Eu vou ler um pouquinho. Queimaram palmares, surgiu canudos. Queimaram canudos, surgiu caldeirões. Queimaram caldeirões, surgiu pau de colher. Queimaram e continuam queimando. Surgiram e continuarão surgindo tantas outras comunidades que vão se cansar se ainda queimarem. Eles queimam a escrita, mas não queimam a oralidade. Eles queimam símbolos, mas não queimam significados. Eles queimam os corpos, mas não queimam a ancestralidade. Salve. Bem, muito lindo, né? E eu acho que tem uma importância também que o próprio Antônio Bispo deve saber, que é começar e terminar o texto com o poema. Porque a gente não lê um poema como a gente lê qualquer outro texto, como se fosse uma placa. A gente tem que pensar na forma como ele vai ser dito, né? E eu acho que também é importante, que nem a Zane falou, quando você conhece o Antônio Bispo, ainda não tive a oportunidade, mas ele sabe muito bem que para falar, na fala, você tem que expressar, você tem que rir, você tem que se relacionar. Então, no texto dele, ele fala assim, tipo, como ele acha estranho que as acadêmicas e os acadêmicos brancos, eles vão pegar um texto e ler ele de forma mecânica para apresentar um saber, para ensinar. E é justamente isso. Eu acho que, por exemplo, quando a gente está... E é uma coisa que a gente aprende quando é adulto e perde quando é criança, né? Por exemplo, quando a gente está contando uma história para uma criança, eu penso, por exemplo, minha sobrinha. Quando a gente está contando uma história de um livro para ela, a gente tem que fazer todas as vozes de todos os personagens e a gente tem que impressionar, a gente não lê como se fosse um robô. E porque a gente sabe muito bem que nessa história é assim que ela pega, tipo, é assim que ela aprende. E eu acho que é isso. Alguém tem algo para dizer? Alguma coisa que gostou do poema? Acho que, em linhas gerais, são os comentários do chat, né, Pedro? Não sei se Zane, Pedro querem trazer alguma coisa do chat aqui para a nossa roda, para o áudio.
A Maria fala, Pedro, quanto aprendizado, muito boa a sua fala. A Flávia, estou muito feliz em estar aqui ouvindo essa troca de experiências. Jaqueline, coisas da ideia do processo civilizatório, que foi o comentário em relação à fala do Pedro. A Mônica Teixeira concorda, sim. A Maria novamente falou do Pedro e também falou, a Givânia é isso mesmo que você apresenta, uma pessoa linda, leve, alegre, densa. Nós, da licenciatura em Educação do Campo, LEDOC, temos o prazer de tê-la como nossa colega, realmente. E a Janaína, que fala, que lindas as imagens, uau, Flávia, salve, salve, o Marcos também, referência ao poema do Bispo. E aí eu colei, né, o texto do poema do Bispo, como foi disponibilizado para vocês, também posso encaminhar o livro Tecendo Redes Antirracistas, que é um coletivo de professores negros, tanto brasileiros também quanto de 2 países africanos, que é Guiné-Bissau e Cabo Verde, são pesquisadores, sociólogos, historiadores, jovens homens e mulheres negras também, africanos. E a distribuição é gratuita, porque foi com edital público, e um dos objetivos do Tecendo Redes Antirracistas justamente foi esse, circular a ideia desses pensadores quilombolas e africanos. E a Maria, novamente, fala lindíssimo esse poema do Bispo, a Janes, uau, e aí eu concordei com a Maria, a Flávia, por favor, quero sim, ok, vou encaminhar, viu, gente? Ah, e o do nome do podcast. Eu vou fazer assim, enquanto o Pedro fala, eu vou pesquisar aqui o link para deixar tudo certinho para vocês. Alguém levantou a mão. Fui eu, a Maria. A Maria sou eu, Zane. Oi, É prazer, viu? Prazer estar com o Pedro novamente aqui. Prazer estar aqui com a Zane. Igualmente. Eu nem sei se eu vou conseguir falar, porque diante de tudo que vocês falaram, a gente só tem que ficar calado. Eu estou aqui calada, meditando, completamente impressionada com as falas de vocês. Eu aprendi muito cedo que a gente aprende com as crianças. Maria? É isso. Depois eu falo mais. Maravilhosa. Eu não sei se estariam interessados, mas também eu até conversando antes com a Zane, antes de começar tudo isso, a gente foi conversando sobre nossas experiências dentro da academia. E aí ela falando com uma pesquisa dela justamente com os quilombolas. E se você quiser falar alguma coisa a mais sobre isso, Zane, já que a gente está nesse espaço. Eu queria agradecer muito. Eu sou oficineira e eu acredito muito na educação não formal. E tem uma coisa que a gente aprende com a educação não formal, que é construir um espaço seguro. E o espaço seguro, muitas vezes, é isso, é a emoção da Maria aqui, que já está me fazendo também me emocionar, porque também as relações que a gente estabelece na academia e em âmbitos profissionais é sempre de muita dureza, né? Muita competição. E cada encontro, assim, que a gente teve, a gente sempre acabava chorando ou até conseguindo transformar o que Aldro Lodge chama, né? A linguagem em ação. E a gente pensar também nas nossas potencialidades. Então, Maria, eu te agradeço muito por sua verdade e pela forma como você transpareceu isso. E só agradecer mesmo pelo espaço, dizer que eu queria mais ouvir vocês, pedir desculpas se eu falei demais, agradecer o Pedro, grande companheiro, e agradecer mesmo. Alguém aqui levantou a mão, além da Zanete? Boa tarde. Ninguém? Queria agradecer também a todas as palestras, né? Porque todas foram, cada tópico que foi dito aí foi de grande valia, de grande conhecimento. E eu só tenho a agradecer. Gratidão a todos os participantes, os envolvidos,
Eu acho muito bom esses temas sobre o racismo, porque fala de que não pode ter preconceito, que não pode ter, mas que infelizmente a gente ainda vive, né? Essa, essa teoria aí que é horrível, né? Que eu, como sou negra, né? Eu sei muito bem o que é isso na pele, no nosso dia a dia, na faculdade, naquilo que você vai desenvolver, enfim. Então, assim, todas as palestras aí que foram ministradas no decorrer desse tempo aí, para mim, todos foram, assim, satisfatórios. A gratidão a todos. Muito, muito obrigado, viu? Eu queria também agradecer, a Zani me agradeceu, mas eu queria também agradecer a ela. É muito importante, assim, ter companheiros e companheiros, colegas de curso, né? Porque os melhores momentos que a gente aprende, tipo, é aprendendo com as outras pessoas. Justamente também em aulas. Eu queria agradecer a todos vocês que estão aqui, porque também, que nem a gente tem falado aqui hoje, aprender também é difícil aprender, é difícil sentar, escutar e pegar tantas ideias novas em somente o quê? 2 horas. A gente desculpa aqui se a gente falou demais e a gente quer também ouvir muitos vocês. A gente também agradece muito esse espaço e vocês estarem abertos em ouvir o nosso trabalho do Mundaréu, ouvir o episódio que a Zani produziu e ouvir os outros 2 episódios com antropólogas. Muito obrigado por tudo que vocês estão escrevendo no chat aqui. E vamos ver. Tem mais alguma coisa? Simone, você tem mais alguma coisa aqui para fechar ou para avisar para todo mundo? Eu tenho que agradecer muito, assim, agradecer. Foi muito grata a surpresa do Coletivo Mundaréu, assim, foi muito dialógica a maneira, eu acho que juntou a fome com a vontade de comer mesmo, no momento que a gente estava pensando essa formação e tal, foi o momento que o coletivo chegou, já estava com a ideia de fazer na sala de aula, e aí eu tenho certeza que somou muito a trajetória de todos, eu acho que a emoção que transborda nas falas e nas lágrimas da Osa, é a emoção que está aqui nesse campo, já que Pedro falou de campo, né, como esse espaço que às vezes está pertinho, então no campo dessa sala de aula virtual, é o que a gente sente, a gente está aqui participando em 3, trabalhando, tá o Alan e a Mauri aqui na sala, e a gente estava comentando, assim, o quanto, a potência desse encontro, sabe, a potencialidade de ouvir Zani, de ouvir Pedro, e quanto que isso vai dilatando a nossa experiência, que às vezes não cabe na síntese mesmo, mas cabe na nossa corporeidade, cabe na nossa memória afetiva. Então, agradecer muito a disponibilidade de Zani, a disponibilidade de Pedro, em nome de todo o Coletivo Mundaréu, que a gente possa ter outras oportunidades como essa, que a esfera aí conspire para que a gente tenha mais desses encontros. Acho que o que fica é o desejo de estarmos mais vezes juntos e juntas. E queria convidar, eu sei que todo mundo já está fazendo uma breve síntese aqui no chat, grande parte das pessoas, mas a gente pensar numa palavra para avaliar esse nosso processo, especialmente esses 2 últimos encontros. Vou colar agora aqui no chat o link do formulário de avaliação que o Mundaréu nos propõe pensar, e aí eu vou falando o nome do que aparece em ordem aqui para mim, e aí se cada pessoa puder abrir o áudio ou escrever no chat uma palavra, para a gente fechar esse momento, mas Zani, Pedro, por gentileza, levem nosso carinho para todo o coletivo, foi assim, uma experiência mesmo estar com vocês hoje. Simone, Oi. antes de começar essa parte final, queria assim, agora acho que eu consigo falar. Eu estava falando das crianças, porque eu estou diante de 2 crianças, então
Então, eu sempre digo que vocês vão mudar essa realidade que a gente construiu, perversa, e está deixando aí para vocês. Vocês é que vão mudar isso, já estão mudando, né? Eu acredito sempre na juventude a vida inteira. Acreditei na minha própria juventude, então, e acredito nas outras. E só dizer assim, em nome da UNB, em nome da FUP, da Faculdade do UNB Planaltina, em nome da LEDOC, a Licenciatura em Educação do Campo, agradecer por demais, como se diz no Nordeste, por demais a participação de vocês aqui, né? Esse é um projeto coordenado pela professora Juliana Rocher, que vocês já sabem, né? E na ausência dela, eu às vezes faço assim algumas vezes, no sentido de representá-la. Estou aqui junto com Simone, temos mais 2 estudantes aqui, hoje só tem 2, né? A Camila e a Ana Fuji, né? Da licenciatura. E a gente fica muito agradecido com essa participação de vocês, com essa seriedade, com essa profundidade, com a importância dessas questões que vocês trazem para a nossa formação. Eu acabei de comentar aqui com meu filho, eu falei, essa pandemia, ela serviu para que eu aprendesse o tempo todo, porque cada encontro é um aprendizado, né? E a Givânia, nossa super querida, maravilhosa, incrível, né, gente? Incrível. Hoje de manhã a gente estava numa reunião, então é uma pessoa maravilhosa com quem eu aprendo sempre, o tempo todo. E aprendendo agora com vocês, estou muito feliz. E só lembrar que todos esses elementos que vocês trazem nos servem para refletir a respeito desse momento que a gente está vivendo. Quando a Zane colocou o exemplo lá do senegalês, eu até chorei aqui, porque a gente está vivendo um momento de distanciamento. O distanciamento seria físico, mas a gente está vivendo um distanciamento afetivo, social, perigoso, e que a gente precisa desse contato, de pegar, de sentir, de ver, de olhar, né? Essa deferência aos outros, né? De ali olhar para a pessoa com quem você fala. A gente sabe que nós somos todos nos tornamos impessoais, porque o sistema nos criou com essa impessoalidade, né? É correndo, é vindo. Eu teria muitas histórias da rodoviária, mas um dia eu te conto pessoalmente, viu, Zane? Eu me criei aqui, mas enfim, adoro a rodoviária. A gente acha que eu sou assim, eu adoro a rodoviária. Mas, enfim, e só dizer isso, dessa importância, né, da gente ficar cada vez mais atento, não se conformar com essa questão das lives bonitas, das lives maravilhosas, com profundidade, né? Não se conformar com isso, mas utilizar isso sempre a nosso favor e ter esse cuidado de que nós estamos sentindo falta do contato, porque ele constrói, ele cria essa outra a relação que é própria do ser humano, né? Então, assim, só em resumo, assim, geral, dizer parabéns e obrigada. Gratidão, gratidão é a palavra. Meninas, eu queria só fazer uma pergunta, porque no formulário lá, tem assim, você é de que curso, em que semestre ingressou na UNB, aí como é que no caso da gente, para a gente que vai responder, que somos professores da Escola Parque, é o mesmo formulário? É esse mesmo que a gente tem que preencher? Podem responder, assim, que são professores, da forma como você falou. Não precisa ser exatamente, é porque quando o formulário foi pensado, foi para algumas turmas específicas, aí depois foi ampliando, né, Pedro? A coisa que a gente pode até levar para o Mundaréu para a gente repensar, né, que não é só vínculo institucional, e que tem vocês e outras pessoas. Então, a gente já acolhe aqui como feedback, né, para a gente repensar. Eu perguntei exatamente porque eu pensei que podia ter outro, né, formulário. Eu digo, será que eu vou responder o certo mesmo? Vou confirmar logo aqui. Tá, joia? Obrigada, então. Eu que agradeço, Jaqueline. Vamos fazer esse jogo, então? O jogo da palavra de avaliação? Então, aqui para mim, na ordem, aparece a Ana Carolina. Se quiser abrir o áudio ou escrever no chat, fique à vontade. Você está aqui, Ana?
Ana Carolina. Vou pular, depois a Ana nos contempla. Andréia. Uma palavra. Ih, Andréia caiu. Angelina. Angelina. Estou aqui refletindo. Foi no chat. Reflexão ainda. Reflexão. Reflexão, ótimo. Cristina. Esperança de mudança. Débora. Inquietação. Flávia. Ai, gente, uma palavra só, mas é difícil. Eu estou muito feliz, a gratidão foi enriquecedor demais. Eu não sou da área da antropologia, sou professora também da Escola Parque da 210. A gente não trabalha com do campo, mas temos vários estudantes que vêm de uma área um pouco mais rural, né? Então, foi muito enriquecedor. Eu estou muito feliz, muito emocionada de ver o trabalho de vocês, justamente diante de tudo que a gente está vivenciando, vivendo, e ver pessoas assim tão engajadas e tomar esse conhecimento é muito inspirador e renovador, me enche de esperança, e eu fico muito feliz, e estou aqui torcendo demais por esse trabalho de vocês, e pelo trabalho de todas essas comunidades, né, que todos ganhem essa força e cresçam e se fortifiquem, e que consigam o espaço, devido espaço que precisam e que merecem, porque todos merecem serem vistos, serem reconhecidos, serem escutados, e serem tratados com amor, com respeito. Então, estou feliz demais, muito feliz mesmo, e com muita coisa aqui para refletir, para pensar, e me alimentou, estou feliz demais. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada a você, Flávia. Gilmária? Oi, boa tarde. São várias coisas que a gente tem vontade de dizer, né? Mas eu deixo aqui a minha gratidão, a simplicidade, a humildade. Eu acho que com essas poucas coisas, a gente vai longe, vamos dizer assim, né? Eu até levantei a mão aí para dizer assim, que eu fazia das minhas palavras da Maria Zenete. Tudo que ela disse aí é uma escolha verdade. Eu costumo dizer todos os dias para mim mesmo que a pandemia não veio só para a morte, mas veio para ensinar, veio para a gente aprender, veio para a gente se aproximar. Não digo fisicamente, mas assim, com palavras, né? Mostrando interesse pelo próximo, ajudando o próximo. Então, assim, eu falo que a pandemia me ajudou muito, porque eu voltei a estudar, eu voltei a ter mais interesse aos estudos. Eu perdi uma palestra, né, desse evento, porque eu estava no hospital, motivo de saúde, mas eu, né, me justifiquei, mas mandaram dizer que eu poderia ver a aula, e eu vi e achei excelente, maravilhosa. Então, todos os tópicos que foram ditos aí por todos, para mim foi de grande conhecimento, grande valia. Então, gratidão mesmo. É a minha palavra de hoje. Sua presença é muito querida, Gilmária. Inolevena, acho que eu falei certo. Inolavena? Vou chamar a próxima, e aí, se quiser nos contemplar no chat, fique à vontade. Ione está aqui com a gente. James. Jaqueline. Bom, a palavra para mim é ressignificação. José Wilson. A palavra para mim é aprendizado. Todos os encontros foram momentos de muito aprendizado para mim. Muito obrigado, gratidão de verdade. Juliana.
Uma palavra é pouco, né? Mas, assim, para resumir, eu me senti muito inspirada. Assim, todos esses encontros que a gente teve, me senti inspirada a buscar mais, conhecer mais, pesquisar sobre o assunto. Obrigada. Camila. Talvez Camila não consiga abrir, está com problema de conexão. Laís. Para mim, também, todos os encontros eu considero todos foi aprendizado demais. Foi muito importante para mim tá escutando, né? Isso do Pedro, da Zane, foi realmente aprendizado. Marcos Roberto. Grande aprendizado. Não dá para ser uma só palavra mesmo, não. Marcos Vinícius. Marquinhos, se quiser botar no chat. Maria Zanetti. Gratidão e renovação. Eles vieram para renovar nossa coragem. Coragem da luta, que a gente não pode abdicar nunca. Essa irreverência, como fala Paulo Freire, né? Essa irreverência da busca, né? Como a Zane trouxe na questão da pesquisa. É isso. Marisa. Gratidão e aprendizado. Não tem como ser só uma palavra, não. Max. Bom, são muitas palavras também para minha cabeça geminiana, eu não consigo pensar numa só, eu penso geralmente numa nuvem de palavras, assim. Uma é igual a uma nuvem para mim, porque todo esse terceiro ciclo de formação foi extremamente valioso. Primeira palavra que me vem mesmo para isso, como a gente precisa seguir um protocolo, é o acolhimento. Eu me senti absolutamente acolhido pelos temas, pelo grupo que está presente nos encontros todos, pela suavidade com que tantas propostas densas, pesadas, difíceis, tantos assuntos difíceis de lidar e foram abordados com uma suavidade que toca, que arrepia, que toca a pele, assim. A fala é uma fala tátil, que vai bem na pele, arrepiando os pelinhos, assim. E dos últimos encontros para cá, a palavra que tem vindo muito para mim é ancestralidade. Nos últimos encontros eu fiquei refletindo bastante sobre essa nossa relação com a ancestralidade e em que momento o nosso cordão umbilical se soltou dessa ancestralidade e a gente vê hoje se distanciar e com um desejo principalmente de se reaproximar dessa ancestralidade, de buscar outras conexões para além do cordão umbilical, assim, né, somente. Então, é mais ou menos isso. Muito obrigada a todas, a todos e todes por essa formação. Espero que a gente já está no final, mas eu desejo profundamente, deixo aqui até o meu pedido, que tenhamos mais em 2021 e que a gente possa seguir, que a gente não pare nessa formação, que a gente siga cada vez mais nos encontrando, se for presencial ou virtual, mas nos encontrando com essa comunhão. Obrigado. A gente que agradece mesmo, Marcos. Muito bom te ouvir. Mirelle. Mônica. Mirelle, se quiser falar no chat, eu não estou acompanhando o chat, talvez até as palavras já estejam aparecendo. Mônica. A palavra para mim agora, diante de tanta reflexão, é acreditar, sempre. Gratidão, viu, gente? Obrigada. Pedro? A palavra, assim, que vem na minha cabeça é aprendizado, né?
no primeiro encontro, eu estava falando com o Hugo como eu estava um pouco nervoso de ir falar para professores, ainda sendo estudante. E nesse encontro, até falando com a Zane, conhecendo vocês, eu estava um pouco nervoso, né? Porque a gente passou, assim, eu passei meus 23 anos inteiros, assim, só ouvindo e escutando professores. E para mim, professores sempre foram alguém que estavam lá na frente, né? E eu sempre alguém em processo de aprendizado. Mas aí agora, assim, é muito importante, é muito legal ver que todos aqui estão em processo de aprendizado. Então, é ressignificador e um aprendizado. Regina? Oi, é um aprendizado. Todos os nossos encontros foram maravilhosos, aprendemos muitos e também faço das minhas palavras o Marx, que para a gente continuar, né, com os encontros para o ano, que é muito importante. Muito obrigada a todos. Foi muito bom, viu, Pedro? Foi ótimo ouvir você, a gente falar também. Estamos sempre aprendendo juntos. Obrigada, gente. Zane? Vou abrir aqui a câmera. Eu acho que pensar conexão, né? Porque compartilho disso do Pedro, e a gente tem sempre essa relação com professores, só que Maria falou da perspectiva paulo freireana, e Paulo Freire falava da educação como prática de liberdade. E tem uma autora afro-americana que se inspirou muito no Paulo Freire para pensar a relação da educação libertadora no contexto de um país segregacionista, que é os Estados Unidos, né? Que é a Bell Hooks. Então, eu acho que um dos ensinamentos que a gente aprendeu com essas experiências com Paulo Freire, e eu tenho aprendido com a Bell Hooks, é pensar que professor também é professor pesquisador. Porque eu acho que a gente falou tanto de romper algumas dualidades, essa questão da neutralidade da academia, mas romper também com essa história de que depois que você se forma, se torna professor, parece que você perde, assim, o brilho intelectual, artístico, cultural. Não. Eu tenho dito isso principalmente por ter levado um projeto de extensão com outros colegas negras, que era a Oficina Escrevivências, e uma coisa, assim, que quando a gente reuniu, assim, para fazer o relatório, eu disse, Ellen, a literatura negra brasileira, principalmente de expressão feminina, só existe porque foi escrita por professoras negras. A Conceição Evaristo, ela não tinha não tinha a escrita como profissão, ela sempre fala isso, eu escrevia nas horas em que me era permitido, em que eu voltava do trabalho, e não só nesse ponto de vista da escrita, mas da inspiração. Vários personagens eram também estudantes dela, ou eram estudantes que muitas vezes evadiam, ou eram estudantes da comunidade dela. A Cristiane Sobral, que foi a segunda escritora que a gente trabalhou, também é uma educadora da rede, inclusive, do GDF, né? Então, antes de... Claro, é artista, é escritora, é dramaturga, é mãe, mas também é uma professora, e tantas outras. Então, é isso que eu tenho acreditado também, né? Da gente pensar a conexão entre a academia, a sociedade civil, entre a academia e a escola. Porque quando a gente está dentro da universidade, tensionando racismo estrutural, tensionando a emergência dos povos e comunidades, e aí a gente partindo do que Givânia defende, que é a educação quilombola, e partindo do que Célia Chacriabá defende, que é a educação intercultural indígena, a gente tem que pensar que os professores são fundamentais para que tudo isso que é produzido alcance também outras gerações. Então, eu acho que é pensar mesmo a conexão entre a gente, né? Entre que eu e Pedro, enquanto jovens que vão se tornar profissionais, e quem sabe também um dia professores, né? Que acaba sendo também um dos objetivos da nossa vida, quando entra na academia. E só agradecer mais uma vez, agradecer pelo espaço, agradecer pela verdade, agradecer pela acolhida, tanto em meu nome, né, como alguém que aprendeu muito aqui, mas também em nome do Mundaréu, e dizer que a gente algo que marca muito nos nossos processos dentro do Mundaréu, a transparência, a coletividade, pensar o alcance do podcast para outras pessoas também. Eu já me emocionei muito ouvindo o podcast, já me irritei, e ao mesmo tempo
também sair com essa sensação que a gente sai hoje, uma esperança de acreditar no amanhã, porque a gente está atravessando uma pandemia, mas não é só uma pandemia, a pandemia é diante desse governo e de tudo que acontece na América Latina. Então, a gente vai precisar reconstruir uma agenda de povo, e não nessa perspectiva que a gente aprendeu, né, do mito da democracia racial, mas de pensar a partir da diferença, mas a pensar também do que nos une. Então, só mesmo reforçar e agradecer demais pelo espaço, pela escuta, pela troca, pela receptividade, pela abertura, e agradecer mais uma vez ao Pedro, que foi esse meu parceiro, meu colega, que sempre se manteve aberto a aprender. Achei tão bonito quando chegou a mensagem, ele, Zane, eu li o texto do Antônio Bispo, eu já passei para os meus pais lerem. Esse texto tem que estar na ementa de introdução à antropologia. Então, aí eu fiquei, nossa, olha que quentinho no coração, né? E mesmo só reforçar meus agradecimentos. Obrigado, Zane. Aprendi também muito com você. E aprendi com todos vocês também. Para fechar, a minha palavra é teia. Essa teia que a gente construiu, que ela realmente seja muito forte, passe por essa pandemia e perpetue por muito tempo. Então, até semana que vem, dia 2, para a gente pensar um pouquinho mais o processo, projetar as possibilidades e fechar esse nosso terceiro ciclo. Um grande abraço em todos, todas. Um grande abraço, se cuidem, fiquem bem e sigamos fortes, né? Isso aí. A Mauri e Alan, vocês querem falar uma palavra? Não, estão aqui concentrados em outras coisas. Um beijo, gente. Beijo, gente. Obrigada. Beijo a todos. Tchau, obrigada a vocês.